Ora então, saudações leoninas, bem-vindos a mais uma hora de Sporting especial, porque estamos em antevisão ao Clássico e também porque Fotis Ioannidis será jogador do Sporting Clube Portugal. Vamos então ao perfil, algumas características e a análise rápida ao avançado grego de 25 anos, que será reforço do Sporting. Meu nome é o Cruz, este é o Defender o Sporting, estamos aqui com conteúdo diário sobre Sporting Clube Portugal. Deixa o teu like, a vossa opinião nos comentários sobre aquilo que vocês acham de Fotis Ioannidis, um namoro de 14 meses que culmina finalmente em casamento. Fotis Ioannidis será então um leão e deve assinar um contrato válido para as próximas 5 temporadas. Por isso, roda a vinheta, porque é hora de falarmos de Fotis e de Sporting. Vamos então começar para a análise rápida a Fotis e Ioannidis. Lembrando sempre que a análise não se remete simplesmente a highlights e também características evidenciadas noutros jogos e outros lances do atleta. Entretanto, também dizer-vos que a análise não é o objetivo, o aprofundamento técnico do atleta, e sim traçar as características e um perfil do jogador que virá então para o Sporting Clube Portugal, avançado grego de 25 anos, que digo já, duas características muito interessantes. O jogador do 1,87m, que apesar de não ser forte no jogo aéreo, não ter essa capacidade do jogo aéreo, é muito forte no 1 para 1, para um jogador principalmente com esta envergadura, com este volume, digamos assim, e também na posição de ponta de lança. Um jogador forte no 1 para 1, coisa que já o fez cair pelas alas. Muitas vezes Fotis, vimos também uma evolução nesse sentido de Fotis, e por isso ficam aqui os mapas de calor de Fotis relativamente à temporada 22-23, 23-24 e 24-25, para vermos essa evolução de Fotis a chegar mais perto da área e deixar tanto de descair pela ala. A ala preferencial onde Fotis cai é a direita. Destacar também que Fotis tem facilidade com os dois pés, é praticamente um ambidestro, e isso também é algo para podermos elencar, algo com qualidade para podermos elencar então sobre o atleta. É rápido, forte no 1 para 1, algo que não é habitual em jogadores desta envergadura, não é? Acaba por não ser um jogador que vai andar por aqueles espaços mortos para ligar tanto quanto Soares, mas tem uma capacidade também de fazer uma coisa que Soares talvez não tenha essa capacidade, galgar metros com bola, ou seja, é um jogador capaz de pegar na bola e de arrancar com ela 20, 30 metros. Tem essa capacidade explosiva que Soares não a tem tanto, e o Fotis tem mais essa capacidade de poder explodir e até atacar por vezes a profundidade, apesar de não ser um maestro como tínhamos o sueco. É um jogador que também nesse capítulo é muito interessante. Destacar este ponto também, é um especialista na marcação de grandes penalidades, não fosse ele o principal batedor do Panathinaikos em temporadas consecutivas. Fotis Ioannidis então também é uma das características que podemos trazer aqui sobre o atleta. Tem uma facilidade forte nessa questão por conta de ser ambidestro, do recurso na hora de finalizar. É capaz de finalizar depois de progredir numa jogada de 20, 30 metros, finalizar, é capaz de finalizar pé esquerdo, pé direito, de cabeça. Não é um especialista, mas por exemplo é mais forte nesse capítulo que o Luís Soares, que é realmente um ponto mais negativo no avançado colombiano. Fotis é mais evoluído nessa altura de finalizar pelo jogo aéreo, apesar de não ser um jogador exímio nessa questão. Tem essa capacidade, como por exemplo neste lance aqui, de aparecer no espaço e finalizar com recurso de pé direito. Também o faz com o pé esquerdo, capaz de fazer diagonais constantes, sejam longas, sejam curtas. E tem essa capacidade muito evidenciada no seu jogo. Aqui vemos um ataque à profundidade de Fotis que exemplifica exatamente isso, que acaba por finalizar então profundo da rede na cara do guarda-redes. Destacar então ainda que é um jogador que passou uma temporada complicada no Pana. A verdade é que teve uma preponderância em termos numéricos de golos abaixo da temporada anterior, que foi realmente impressionante, mas a verdade é que também com o Panathinaikos mudou a forma de jogar, também foi uma equipa que finalizou muito menos vezes, e também é verdade que o jogador passou em alguns momentos de problemas, digamos assim, de confiança. Não sei se as transferências falhadas, o facto de ter ficado no Panathinaikos teve alguma correlação com isso. A verdade é que também foi um jogador que começou esta temporada anterior com alguns problemas físicos, entretanto, debelados. Teve essa dificuldade e até começou a temporada muitas vezes como um suplente utilizado, o que também explica esses números abaixo. Um jogador que vem para o Sporting também num âmbito de uma recuperação de confiança. É um jogador que precisará então desse carinho, dessa confiança para poder voltar a explodir e ser determinante.
é um jogador também muito completo. E isso, para mim, é um dos pontos que eu gostaria de destacar. É verdade que para o Sporting, com a saída de Conrad Harder, que ainda será vaticinada, poderá perder um poder de fogo naquela capacidade de arranque, de velocidade, com Conrad Harder, mas ganha um jogador diferente de Luís Soares, mas mais refinado. Um jogador mais refinado para render no imediato, um jogador mais forte no espaço curto que Harder, que é um jogador que mais híbrido, digamos assim, que além de conseguir explodir em progressão e no espaço, é um jogador que também tem algumas características interessantes para poder jogar de uma forma mais apoiada e mais associativa. No modelo do Sporting, é um jogador que combina muito bem, tal como Luís Soares, pode combinar muito bem com Pedro Gonçalves, com Trincão, com jogadores com essa qualidade e com essa capacidade técnica de poderem resolver. Fotis também vai mais neste sentido. Diria que Soares, nesse momento, é mais forte do que Ioannidis e quer jogar no espaço, e Ioannidis também é mais forte do que Luís Soares e também, obviamente, no jogo aéreo, que talvez seja a capacidade mais abaixo do colombiano. Destacar aqui alguns pontos mais negativos de Fotis. Não que tenha muitos, porque Fotis é um jogador que, apesar de não ser um fabuloso e exímio em todos os capítulos do jogo, é um jogador bastante completo. Mas a verdade é que na participação defensiva do atleta, muitas vezes, não se coíbe nunca de pressionar, nunca se coíbe de ir atrás da bola e de quando sem bola de trabalhar, mas a verdade é que é um jogador que muitas vezes não faz isso bem. Muitas vezes vemos Fotis a não fazer isso de uma forma tão eficaz, algo que certamente no Sporting, noutro modelo, noutro contexto, num campeonato mais competitivo também será mais vital, e também um aspecto que certamente poderá ser trabalhado por Rui Borges e a sua equipa técnica. É um namoro antigo do Sporting, era o plano A da temporada anterior do Sporting Clube Portugal, que depois culminou na contratação de Conrad Harder, e a verdade é que o Sporting agora volta então a esse plano e consuma ao fim de 14 meses o namoro, vai dar então casamento. E esse casamento eu gostaria de destacá-lo, porque é um casamento que tem tudo para poder ser perfeito. A verdade é que Fotis tem algumas coisas em que precisa de evoluir. A verdade é que estamos a falar de um jogador muito completo, de um jogador que passou já algumas oscilações na carreira, por exemplo, depois da explosão de uma estagnação, digamos assim, e acho que isso também fará o jogador crescer para poder rebentar novamente do Sporting. É um jogador que precisará, obviamente, como todos, de uma fase de adaptação, não só pelo contexto, mas também pelo nível competitivo. O campeonato grego é bem abaixo do campeonato português, e a verdade é que não podemos dizer isso de muitos campeonatos por essa Europa fora, infelizmente, mas a verdade é que Fotis vai dar um salto de patamar que também vai potenciar o seu jogo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Falamos de um jogador algodão, aquela categoria que nós gostamos tanto aqui. Jogador algodão em termos de características e de qualidade e de perfil, é um jogador extremamente interessante, um jogador que tem tudo para, num curto prazo, poder já render ao Sporting Clube Portugal. É uma operação financeiramente alta, mas também de se ressalvar isso. O Sporting precisava, com a saída do dinamarquês, que deverá ser consumada então nas próximas horas. Fotis ganha então outro contorno no Sporting. O Sporting ganha aqui uma solução extremamente interessante para o seu jogo. Um jogador com muita qualidade e com muita versatilidade. Esse recurso na finalização, que eu vou voltar sempre a evidenciar, seja com o pé esquerdo, seja com o pé direito, é sempre um jogador muito interessante nesse recurso na hora de finalizar, na hora de atirar para o fundo da rede, que é o objetivo primordial do futebol, não é? Colocar a redondinha lá dentro, como já dizia o outro. Mas eu gostaria de destacar este ponto de Fotis Ioannidis. É um jogador muito bom na recepção de bola e no primeiro toque. Consegue muitas vezes iludir defesas adversárias com essa capacidade do primeiro toque que ele consegue evidenciar. Acaba por conseguir iludir o adversário, seja com tabela, seja com depois receber orientado e rodar para atacar o espaço ou para atacar então a baliza adversária. É um jogador muito forte nesses momentos e é um jogador que, com confiança, porque foi isso que lhe faltou também na última temporada, com confiança poderá ainda ser mais letal e mais eficaz nesses mesmos movimentos. Atacar o espaço é com Fotis, carregar a bola é com Fotis. É um jogador que tem essa dimensão física e ainda tem essa capacidade de 1 contra 1 e de ter recurso a finalizar. Precisa de ser limado, precisa de ser trabalhado, mas não precisa, não é um projeto Harder. Ou seja, Harder é um jogador com muito potencial, mas é um potencial ainda mais bruto. Fotis Ioannidis, obviamente também por uma questão de idade e de evolução no seu jogo, é um jogador mais refinado e é um jogador que não tenho grandes dúvidas que poderá dar rendimento ao Sporting já num curto prazo, e que também é por isso
que Fotis Ioannidis interessa tanto. Então, 14 meses depois, teremos Fotis Ioannidis no Sporting Clube Portugal, um jogador que poderá ser essencial na manobra ao ataque do tricampeonato e no desempenho da temporada 25-26 dos comandados de Rui Borges. Fotis é um jogador extremamente interessante e por isso é que vai sempre encaixar-se nessa nossa categoria de jogador algodão. De destacar então pontos negativos e positivos: capacidade física sempre em dia, como diz o outro, tem uma boa qualidade de passe, ser ambidestro traz-lhe muito recurso. A verdade é que também participa muito do jogo ofensivo do Pana, seja com tabela, seja com primeiro top, seja a fazer pivô e a segurar a bola, seja a rodar para atacar espaço. É um jogador, à semelhança de Luís Soares, extremamente participativo no jogo, gosta de aparecer e de deambular à procura da bola, porque gosta sempre de estar em contacto com ela e para ajudar tanto no processo de criação de jogadas quanto na hora de finalizar. É verdade que o jogo aéreo não é um primor, mas é superior ao colombiano, e eu diria que talvez a grande diferença entre eles seja mesmo essa. O jogo aéreo de Fotis e a capacidade de explosão de Fotis é superior à do colombiano, e o colombiano talvez seja ainda mais forte nessa capacidade de jogar com bola e desse jogo associativo, algo que Fotis não descura, e isso para mim é a grande diferença de avançados no panorama do Sporting Clube Portugal. Fica então aqui a análise rápida às características de Fotis Ioannidis, o namoro que 14 meses depois culmina em casamento. Obviamente que depois do clássico tudo se irá desenrolar, mas fica aqui: Fotis Ioannidis será jogador do Sporting Clube Portugal. Já sabem, podem deixar a vossa opinião sempre nos comentários, estamos aqui sempre com conteúdo diário de Sporting Clube Portugal. Deixem o like no vídeo que nos ajuda a espalhar o nosso conteúdo por esse YouTube fora e pelo universo leonino. Subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações para serem avisados quando existe conteúdo novo. Já sabem, de segunda a sexta estamos sempre em direto às 9 da manhã para falar de Sporting Clube Portugal com as últimas atualizações das notícias do Sporting. Estamos com antevisões, com pós-jogos, com podcast, com notícias, com vídeos diários, com conteúdo exclusivo para membros também, se quiseres aderir a partir de 99 cêntimos. Estamos com os relatos dos jogos do Sporting e por isso eu gostaria de destacar. Hoje, 29 de agosto de 2025, é dia de antevisão, pelas 20h30. Aqui mesmo no Defender o Sporting, eu e o André estaremos com o 11 inicial esperado, com as expectativas para o Clássico, obviamente com o prognóstico também daquilo que nós acreditamos que seja mais uma vitória do Sporting Clube Portugal e também com a expectativa então para esse clássico no estádio José Alvalade, tão importante antes dessa paragem para as seleções. E às 19h30 de dia 30 de clássico começa a emissão da Super Jornada Leonina, com um pré-jogo, com o relato da partida e com um pós-jogo, tudo numa só emissão, tudo numa só nova emissão de Defender o Sporting. Estamos com casa nova também nos relatos de Sporting Clube Portugal. Bem, por hoje é tudo. A ficar na análise rápida, Fotis Ioannidis, um jogador algodão, não engana. Fotis tem tudo para poder explodir de verde e branco depois da Grécia, no maior verde e branco do mundo. Bem-vindo, Ioannidis, ao universo do Sporting Clube Portugal. Um abraço a todos e viva o Sporting!